Então, gente, hoje a gente vai continuar o módulo sobre Deus. Na verdade, a gente ia ter mais uma aula. A semana que vem ia ser uma outra aula sobre Deus. Só que a gente viu que ia ser uma aula muito complicada. A gente tinha colocado lá no cronograma que a gente fez com os meninos para que a aula que vem fosse as obras de Deus. E além de ser um assunto um pouco difícil falar das obras de Deus, assim, do ponto de vista de fundamento assim, da fé cristã, é um pouco difícil. Além disso, a gente está preparando um Teolocoff, vou dar um spoiler já. A gente está preparando um Teolocoff, que a gente vai gravar provavelmente semana que vem, sobre criação e evolução. A gente vai falar sobre a conciliação que há entre a fé e a ciência. Então, a gente vai falar um pouco sobre a obra de Deus, que na verdade ia ser a próxima aula, que é a criação, a providência de Deus e tudo mais. Aí, para não entrar nesses assuntos de evolução, criação, criacionismo e ficar chovendo no molhado, a gente vai deixar para o Teolocoff. Aí a gente adianta ao módulo que vem. Aí semana que vem a gente começa a falar sobre a doutrina do homem e do pecado. Então, a aula que vem a gente começa falando sobre o homem, a natureza do homem, o pecado e todas essas coisas. Então, hoje é a última aula a respeito de Deus, nesse módulo que a gente está, nessas últimas aulas. E hoje, como último assunto, a gente vai falar sobre os atributos de Deus. A gente vai falar sobre a natureza e a essência de Deus. Que é algo que, no fundo, vocês sabem. A aula de hoje é uma coisa que vocês, com certeza, já ouviram. Dificilmente vocês vão sair dessa aula aqui ouvindo alguma coisa nova. Claro que eu sempre tento trazer uma coisa que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Então, hoje, eu trouxe umas coisas que vocês, com certeza, já sabem. E algumas outras que pode ser que não saibam, para que a gente dê uma aprofundada e dê uma avançada nesse assunto que é Deus. A minha internet não está muito boa hoje, então se minha voz cortar, se o slide cair, alguma coisa assim, vocês já me dão um toque aí para eu saber. Aí a Dani, que está aqui no quarto do lado, é só ela dar um grito aqui no quarto que eu consigo ouvir que deu alguma coisa errada. E é isso. Vocês sabem, qualquer coisa me corta, qualquer coisa pergunta. E a aula de hoje é bem tranquila. Então vamos lá. Começando com essa frase de João Calvino, em que ele diz que quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada sabedoria verdadeira e sólida, ela compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então, aqui está a justificativa do porquê que a gente está trazendo esse módulo de Deus. A importância que Calvino deu para o conhecimento de Deus, sobre conhecer a Deus. Inclusive, no livro que eu tirei essa frase dele, que é chamado de As Institutas da Religião Cristã, no volume 1 dessas institutas, que na verdade é um livro de teologia sistemática, né? Ele vai explicando toda a fé cristã, lá por volta dos anos 1500, há uns séculos atrás. E ele gosta tanto desse assunto de conhecer a Deus, que ele tem quase mais que 100 páginas só sobre esse capítulo de conhecer a Deus, sobre o conhecimento de Deus. Então, a gente aqui, em 3 aulas, a gente está trazendo um pouco mais sobre a respeito do conhecimento de Deus, para que a gente se aprofunde nesse assunto e para a gente entender a importância que é conhecer o nosso Deus. Afinal, a gente somente adora algo que a gente conhece. Se a gente não conhece a Deus, não tem como a gente adorá-lo de maneira plena, de maneira verdadeira. Então, hoje a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Só como uma introdução. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém imagina do que a gente vai falar hoje? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Se já leu em algum livro? Enfim, alguém quer dar alguma posição aí? Eu não sei quem está na aula, então não vou chamar ninguém. Eu nunca li nada sobre isso, mas eu acredito que seja um tema assim baseado nas características de Deus, assim, todas elas, que são muitas. Isso. É bem por aí. É bem por aí mesmo. Os atributos de Deus nada mais são, esse assunto nada mais é do que quem Deus é, a natureza e a essência de Deus. A gente nessa aula a gente vai trazer alguns atributos, a gente sabe vários, a gente sabe infinitos. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar milhares de atributos sobre Deus, mas a gente vai trazer os principais hoje, que é sempre bom a gente lembrar. Então, os atributos de Deus, como a Bíblia falou, são aquelas qualidades de Deus que constituem o que ele é, ou seja, são as características exatas de sua natureza. São qualidades da divindade como um todo, isso é importante. Os atributos de Deus é compartilhado por todas as 3 pessoas da Trindade, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito. Todos eles compartilham dessas mesmas qualidades, desses mesmos atributos. Eles também são qualidades permanentes intrínsecas, que não podem ser adquiridas e nem perdidas. Ou seja, de eternidade a eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles têm esses atributos. Eles são essas coisas
de modo que eles não conseguem deixar de ser o que eles são, porque é algo extremamente permanente, extremamente intrínseco à natureza deles. E Luiz Berkhoff, que foi um importante teólogo, ele vai dizer que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele e suas obras de criação, providência e redenção. Ou seja, ele está falando que a Bíblia nos mostra tanto aquilo que Deus é por meio de versículos diretos, né, mostrando que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é amor e tudo mais, mas a gente também consegue ver os atributos de Deus por meio das suas obras, por meio da criação do homem, por meio da providência, que é a obra de Deus que consiste no fato de dele manter a criação em harmonia, como a gente tem até hoje, não em harmonia moral, né? Porque moralmente a gente está muito decaído, mas em harmonia no sentido de manter o universo, de manter a Terra, de manter as estrelas e toda essa providência que ele traz para a humanidade. E também a obra de Deus na redenção, que é uma expressão máxima, né, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E aqui a gente vai falar umas coisas que a gente sabe. Então, por exemplo, a Confissão de Fé Belga, que foi uma confissão lá de 1600, 1500 e pouco, eles falavam que todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, ele é incompreensível, ele é invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte muito abundante de todo o bem. E também a Confissão de Fé de Westminster, lá da época de 1600 e pouco, eles falavam que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ele é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, esses dois slides que eu passei aqui foi para mostrar aquilo que a gente já sabe. A gente sabe que Deus é todas essas coisas e a Bíblia mostra que Deus é todas essas coisas. Então, a gente vai pegar alguns desses atributos e vamos falar um pouquinho mais nesta manhã. E esses atributos eles são divididos em algumas classificações. Então, na tentativa de melhorar a compreensão de Deus, foi criado diversos sistemas ao longo da história da igreja para classificar os atributos de Deus. Então, tem vários. Dividiram já em atributos imanentes e emanentes, ou intransitivas e transitivas. Fala daquilo que imanente que são os atributos que é de Deus, e emanentes são os atributos que Deus compartilha com a criação, como se fosse uma coisa assim. Atributos absolutos e relativos, atributos naturais e morais, que é algo mais recente, que é algo um pouco mais utilizado na teologia hoje. Mas a gente vai falar dessa classificação, que provavelmente é uma classificação que vocês provavelmente já ouviram, e é uma classificação que a gente usa na Igreja Assembleia de Deus Unida. São os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Então, esse assunto, nas classificações, a gente vai seguir um pouco dessa linha, incomunicável e comunicável. As outras também são válidas, só que são outras maneiras de classificar. Então, a gente vai falar hoje dos atributos incomunicáveis e dos atributos comunicáveis. Até aqui tudo certo, gente? Só uma pergunta, então. Vocês imaginam alguma coisa sobre incomunicável e comunicável? Vocês imaginam mais ou menos o que significa isso? Provavelmente vocês sabem, mas talvez não saibam como explicar. Mas alguém tem alguma ideia? Só para tomar um café enquanto vocês falam. Eu acho que é aquilo que Deus, ele pode, entre aspas, passar pra gente, e os incomunicáveis são só aquilo que ele é. Que nós, seres humanos, não podemos ter ou ser. Eu acho que você falou o contrário. Agora eu não lembro como você falou. Mas é isso que você falou, só que eu acho que foi ao contrário. Mas basicamente é isso. A gente vai falar mais disso. A aula, na verdade, é sobre isso, né? Sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Continuando então, falando da primeira parte da aula, sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis, eles afirmam a absoluta exaltação e incomparabilidade de Deus. Ou seja, eles não podem ser atribuídos às outras criaturas. Ou seja, são atributos que são peculiares e próprios somente de Deus.
são aquilo que são aquelas características que somente Deus tem. É incomunicável porque ele não comunica com a criatura, ele não comunica com nós, ele não compartilha com a gente esses atributos, porque são atributos exclusivamente de Deus, que querem mostrar a exaltação de Deus, a incomparabilidade do Deus e a distância que Deus tem moralmente entre ele e nós, entre o Criador e a criatura. Então, eu separei aqui 6 principais atributos incomunicáveis, e começando por esse aqui, que Deus ele é independente, e Deus é autoexistente. Atos 17, 25, Lucas escreve assim: ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então aqui nós vemos que Deus nunca precisou da criação, ele já era inteiramente satisfeito em seu próprio ser trino. Isso nos mostra que Deus, ele eternamente, ele sempre foi independente e autoexistente. Deus não criou a humanidade porque ele estava solitário. Deus não precisou criar Adão e Eva porque ele estava sem ter o que fazer. Deus não criou a gente porque ele precisava que alguém o amasse. Não. Deus, ele não necessitava de nada. Ele sempre foi inteiramente satisfeito com o Deus Pai, com o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que é aquele termo bonitinho que a gente falou nas últimas aulas, chamado pericorese. Uma forma bonita de falar que Deus, a Trindade, se autossustenta, se autonecessita, eles se amam entre si. Eles não precisam de nada além deles mesmos. Então aqui vai mostrar que Deus ele não é condicionado pela criação. Pelo contrário, a criação é completamente sujeita à sua vontade. Então esse é o primeiro atributo incomunicável de Deus. Ele é independente e ele é autoexistente. Ele não precisa de nós. Ele precisa dele e somente dele. E é algo que ele não comunica conosco porque nós precisamos. Nós somos completamente dependentes de Deus e das pessoas ao nosso redor. O segundo atributo que é incomunicável é que Deus ele é imutável. Diferente do ser humano, que a cada dia a gente muda, a gente transforma-se, a gente muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir. Deus ele é completamente em natureza imutável. Tiago 1,17, Tiago vai dizer que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Hebreus 13,8, o autor diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E em seu ser, Deus já é perfeito. Então, por que ele é imutável? Porque qualquer mudança implicaria em que ele se tornasse mais ou menos perfeito. E como Deus já é totalmente perfeito e não precisa de mudança, ele se torna um Deus imutável, porque ele não precisa acrescentar nem tirar nada dele. E aqui eu peguei essa frase do Luiz Berkoff, que dá uma boa explicada no que significa isso. Ele disse que a Bíblia nos ensina que Deus entra em multiformes relações com os homens. Ele está cercado de mudanças nas relações dos homens com ele, mas não há mudança em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos, em seus motivos de ação, nem em suas promessas. Então, o Berkoff está falando aqui que Deus está cercado de mudanças, porque nós somos pessoas mutáveis, né? Inclusive, a gente vê na Bíblia como Deus ele fala algumas coisas para as pessoas, e sim, em alguns momentos ele volta atrás. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um grande exemplo é lá com a galera de Nínive. Não sei se vocês lembram da história de Jonas, aquele cara lá que foi engolido pela baleia e tudo mais. Deus tinha mandado Jonas pregar contra Nínive, porque Deus ia destruir a cidade de Nínive, porque eles eram, enfim, só tinham feito besteira. Aí, Jonas vai lá, prega sobre o arrependimento. O povo de Nínive se arrepende. Deus não condena aquela cidade como ele disse que ia fazer naquele momento. Inclusive, até que o final do livro de Jonas é Jonas bravo com Deus, porque Deus ele falou que ia destruir a cidade, mas não destruiu, porque Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade, porque Jonas não gostava de Nínive. Aqui a gente não vê um Deus que muda, um Deus que tem transição, um Deus que tem variação, um Deus que promete uma coisa e não cumpre. Não. Aqui a gente vê um Deus que se relaciona com seres humanos. Nós somos completamente mutáveis, nós mudamos a todo instante, e Deus, em sua grandeza, ele escolheu se revelar a nós como um Deus que respeita algumas mudanças que nós fazemos, um Deus que, através do seu Espírito Santo, muda as nossas mentes, sabe que a gente é mutável, e Deus ele se relaciona com um homem que muda constantemente. Deus nunca muda, nenhum dos seus propósitos muda, mas Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente mude, para que a gente seja transformado. Isso tem um nome bonitinho, caso vocês queiram saber, isso se chama antropomorfismo, que é o fato de Deus, ele, quando vai se relacionar com o homem, ele trazer sentimentos humanos, ele mostrar que ele mudou de ideia, mas na verdade não, Deus nunca mudou, ele sempre teve um propósito e aconteceu da maneira que ele sempre quis.
Certo até aqui, gente? Alguma dúvida, algum adendo? Podemos ir para o terceiro atributo? Tudo certo. Beleza. Terceiro atributo que Deus não comunica com o homem, porque é intrínseco somente a Deus. Deus, ele é eterno. 1 Timóteo 1,17, Paulo diz: ao Rei eterno, único, o Deus único, imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Salmos 92, o salmista diz que antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então a Escritura ela descreve a eternidade divina no sentido de que Deus permanece por todos os séculos, para sempre. Então a gente crê num Deus eterno que existe além do tempo. Afinal, na verdade, Deus criou o universo, né? Hebreus 1:2 diz que por meio de Cristo Deus criou o universo. E hoje a gente sabe, né? A gente que está no ano 2021, a gente sabe que o tempo nada mais é do que uma dimensão do universo. Fora do universo não há tempo. Deus vive num lugar em que não há tempo. Ele criou o tempo. Deus está além de todas essas coisas. Deus está na eternidade. É um atributo que somente Deus tem. Inclusive, muitas vezes a gente confunde eterno com imortal, né? Muitas vezes a gente fala que a gente é eterno, porque a gente nunca mais vai morrer. Não, a gente é imortal. A gente foi criado num dia, porém nós cristãos, nós nunca mais morreremos. Claro que nós vamos morrer na Terra, mas nossa alma, nós vamos ressuscitar em corpo e viver para sempre, para todo sempre, juntamente com Cristo. Mas a gente foi um dia criado. A gente é imortal, enquanto Deus, além de imortal, ele é eterno, porque ele também nunca foi criado. Ele sempre existiu. Continuando, quarto atributo. Na verdade, os próximos três são aqueles que a gente sabe muito bem. Deus é onipresente e somente Deus consegue ser onipresente. Salmo 139, 7-11, o salmista diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. E um teólogo chamado Herman Bavinck, ele diz que Deus preenche todos os pontos do espaço com seu poder e com sua força sempre presente. Então a gente crê num Deus que está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Esse é o atributo da onipresença. Portanto, ele é um Deus imanente na criação. Eu só não explico agora o que significa imanente, porque o final da aula é exatamente sobre essa palavra. Então, Deus, ele, em sua onipresença, ele está em toda a criação, imanente, tendo contato com toda a sua criação, em todos os lugares possíveis do universo, Deus está. Uma dúvida que eu queria fazer para vocês. Deus está no inferno? Sim. Muito bom. A onipresença de Deus garante inclusive isso. Quando o salmista fala: se eu fizer minha cama na sepultura, tu também lá estás. Aqui eu peguei a versão da NVI, mas tem algumas outras versões que vão mostrar que ele vai falar: se eu fizer minha cama no Seol, se eu fizer minha cama lá nos Hades, no lugar dos mortos mesmo. Se eu fizer a minha casa lá, Deus também, minha cama lá, Deus também está. Então, a gente não crê que o inferno é uma separação de Deus. A gente crê que o inferno há a presença de um Deus, só que um Deus irado, um Deus em juízo, um Deus que está ali exercendo a sua ira, que é inclusive um dos atributos de Deus. A gente vai falar no final da aula que Deus é um Deus irado, Deus é um Deus de justiça, e a sua presença também está sim no inferno, onde ele é um Deus de extremo juízo, de extrema ira com aqueles que negaram a sua salvação. Então, Deus é onipresente e somente ele, por isso que é incomunicável. Quinto atributo incomunicável, penúltimo dessa aula, Deus ele é livre e ele é onipotente. Então, Jeremias 32:27 vai dizer que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, e nada é impossível para mim. Lucas 1:37 vai dizer que pois nada é impossível para Deus. E também Efésios 1:11 vai falar que, além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Em Provérbios 21:1 vai falar que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Aqui a gente vê que todas as coisas são feitas segundo o conselho da sua vontade, sendo sua livre e onipotente vontade a causa final de todas as coisas acontecerem. Então a gente crê num Deus que ele é onipotente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz todas as coisas de maneira onipotente,
um Deus que nenhum dos seus planos consegue ser frustrados, nenhum dos seus propósitos consegue ser impedido, um Deus que, agindo ele, quem que pode impedir esse Deus de agir? E ao mesmo tempo que ele é onipotente, que ele tem o poder de fazer todas as coisas, e ele faz tudo de maneira onipotente, ele é um Deus livre, é um Deus que tem vontade própria, um Deus que faz tudo da forma que ele quer. Lembra que na última aula a gente falou sobre o Deus, uma da parte da revelação geral de Deus era a história. Aí eu citei aquelas passagens que mostram Deus controlando a história. Aqui em Provérbios a gente vê que Deus controla e dirige o rei da forma que ele quer, para onde ele quer que esse rei vá. Efésios 1 está falando que Deus faz tudo conforme a sua vontade. Tudo que acontece na história da humanidade tem uma causa, e essa causa final é Deus. Deus, em sua soberania, em sua livre escolha e na sua onipotência, ele é capaz de fazer todas essas coisas justamente por causa desse atributo incomunicável de Deus, um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E o último atributo incomunicável de Deus, Deus, ele é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. 1 João 3,20 vai falar aqui, porque Deus é maior do que os nossos... porque, acho que eu escrevi errado. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. No Salmo 139, 1-4, o salmista vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então aqui tem essa frase do A.W. Pink, que é justamente sobre esse conhecimento, essa onisciência da pessoa de Deus. E ele vai falar que essa onisciência de Deus, a gente tem esse entendimento que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, nos traz 3 sentimentos. Primeiro, o sentimento de assombro. Segundo, o sentimento de santa referência. Em terceiro lugar, o sentimento de adoração. A W. Pink diz assim, o conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de assombro. Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará, mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa referência. Santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. E a capacidade de compreensão que o conhecimento infinito de Deus tem deveria encher o cristão também de adoração. Por que enche o cristão de adoração? Porque a minha vida inteira esteve exposta ante os seus olhos desde o princípio. Deus previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração. Então aqui a W. Pink mostra o que essa onisciência de Deus tem que gerar em nós. Tem que gerar um assombro, porque é um Deus extremamente grande. Tem que gerar uma reverência, porque tudo que a gente faz não passa despercebido da pessoa de Deus. E principalmente nos leva à adoração. Porque Deus, prevendo todas as nossas quedas, prevendo todos os nossos pecados, Deus sabia o que você ia fazer na semana passada, Deus sabia o pecado que você ia cometer algum dia na sua vida, e ainda assim, Deus fixou em você o seu coração, Deus o amou, e Deus te chamou para essa salvação. Inclusive, a W. Pink ele tem 2 livros muito bons que falam sobre esse assunto. Um livro dele é Os Atributos de Deus, então é o tema dessa aula, ele tem um livro sobre isso. E o outro livro dele é Deus é Soberano, que é um livro que também fala sobre essa grandeza, essa soberania de Deus. E esses foram os atributos incomunicáveis. Tudo certo aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Podemos seguir. Essa segunda parte é um pouco mais rápida. Pode seguir, pode seguir. Beleza. Então, os atributos comunicáveis de Deus. De vez em quando eu olho no celular aqui, porque eu estou vendo as mensagens no Skype e aqui o Igor mandou tudo certo. Então, beleza. Qualquer coisa, se vocês quiserem também mandar no chat, pode mandar aqui, fico meio de olho aqui. Os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis, então, eles revelam a condescendência de Deus. O que é isso? São as virtudes divinas que se refletem de forma derivada e limitada em suas criaturas. Ou seja, os atributos comunicáveis são coisas que Deus, ele tem, Deus ele é esses atributos, ele é tudo aquilo que a gente vai falar agora, porém, de alguma forma, a gente consegue ser também de uma forma muito derivada, de uma forma muito limitada. Então, são atributos que Deus reflete em nós, atributos que Deus compartilha com a sua criatura, atributos que nós podemos também buscar, e nós somos chamados a ser cada um desses atributos. Uma vez que nós somos chamados a ser parecidos com Cristo, nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, nós somos chamados a
a crescer diariamente até que a glória de Cristo, a figura de Cristo seja formada em nós. Então nós devemos buscar ter esses atributos que são de Deus, porém, em alguma forma derivada e limitada, a gente também consegue buscar ser de maneira parecida. Então, também separei 6 atributos. O primeiro atributo é que Deus é bom. Salmo 145, 17 vai falar que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, Deus é bom e é o sumo bem. Ou seja, Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Algo que Deus determina é bom porque está de acordo com a sua natureza imutavelmente boa. Uma vez que Deus é bom, tudo que Deus faz também é bom. Deus não faz o mal. Deus não pode fazer o mal. Aí aqui a gente tem um problema, né? A gente fica naquela questão do problema do mal e é um assunto difícil de entrar. Mas Deus, ele é todo bom. Inclusive, recentemente, eu até acho que eu preguei na igreja um pouco sobre esse assunto, né? Em Jó, se eu não me engano. Eu preguei Jó 1 e eu falei um pouquinho dessa dificuldade que a gente tem de entender como as coisas ruins acontecem a nós e ainda assim Deus é bom. Então é uma pregação que eu falei um pouco sobre esse assunto que vale a pena para a gente refletir. Tudo que Deus faz é bom, mesmo que pelos padrões humanos pareça mal. Então, no fim, tudo que Deus faz é bom porque ele é bom e nós cristãos devemos, uma vez que esse atributo é comunicável conosco, nossa, o português está ótimo. Uma vez que os atributos são comunicáveis conosco, a gente consegue também buscar ser parecido com Cristo e também nós devemos buscar essa bondade, essa benignidade. Segundo atributo de Deus, comunicável, é que Deus ele é a verdade. Lá em 1 Samuel 15, 29, vai dizer que aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. E o Wayne Grudem, um importante teólogo, ele vai dizer que a veracidade divina implica que ele é o Deus verdadeiro, e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiras e o parâmetro definitivo da verdade. Então, a gente crê que Deus é verdade, Deus não mente, Deus não pode negar a si mesmo, e também nós devemos, como cristãos, buscar também este atributo de sermos verdadeiros em tudo aquilo que nós fazemos. Terceiro atributo comunicável, Deus ele é fiel. 1 João 1,9, um texto muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus é fiel e nós também devemos buscar ter essa fidelidade a Deus, fidelidade àquilo que a gente faz na obra de Deus, porque Deus também comunica esse atributo com a gente. Quarto atributo, Deus ele é amor. Então, isso é algo que a gente sabe muito bem, mas é sempre bom relembrar, que a gente já sabe. 1 João 4,8, João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em Efésios 2, na verdade, a salvação do homem ela é fruto unicamente do amor de Deus por nós. Se não houvesse o atributo de amor de Deus, jamais haveria salvação. E junto com o atributo amor, também tem graça e tem misericórdia, que está ali basicamente no mesmo conceito. Efésios 2, 4 a 5, que Paulo vai dizer, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, se não fosse esse atributo de amor de Deus que ele comunica conosco, ele nos ensina a amar nossos inimigos, ele nos ensina a amar o nosso próximo. Se não fosse esse atributo de Deus, jamais haveria salvação. Se não fosse a graça, a misericórdia e o amor de Deus, não existiria salvação para nós. Quinto atributo comunicável, Deus, ele é santo. Isaías 6,3 de Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E se vocês assistiram um Teolocoff que a gente falou de hermenêutica e exegese, vocês vão lembrar que eu falei que Santo, 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 quando aparece 3 vezes Santo no Antigo Testamento, é um superlativo, é uma forma de falar, é uma forma hebraica de falar. Santíssimo, extremamente santo, muito, muito, muito santo. Então, a Bíblia mostra que Deus é santo num nível extremo, de maneira superlativa. Deus é extremamente santo. E Deus ele é santo tanto fisicamente quanto moralmente. Porque santo significa ser separado. Então, fisicamente, Deus é separado de suas criaturas. Porque Deus ele está infinitamente acima do que nós, infinitamente maior do que nós. Então, Deus ele fisicamente é separado da sua criatura porque ele é transcendente, que a gente vai falar falando ó. E Deus também ele é santo moralmente. Então, Deus é afastado de qualquer pecado e afastado de qualquer mal. Não vem pecado de Deus. Deus jamais conseguiria pecar. Inclusive, a única coisa que Deus não consegue fazer é pecar. Deus não consegue negar a si mesmo, porque ele estaria negando a sua natureza de santidade que ele tem.
Inclusive, é um atributo que Deus comunica com a gente. Afinal, Deus nos chama para ser santos. Deus nos fez santo quando a gente se converteu. Naquele momento, Deus nos separou para ser suas ovelhas. Deus nos separou para ser o seu povo. E a gente vive uma vida de santidade porque a gente crê que com a santificação a gente verá a Deus. Então, esse é um atributo que Deus comunicou conosco e que Ele, na sua palavra, a vontade dele é que a gente viva esse atributo de santidade diariamente, porque nosso Deus é santo. E um último atributo comunicável que eu coloquei aqui é que Deus ele é justo. Lá em Romanos 3, 23 a 26, Paulo vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A justiça de Deus contra o pecado, ela é a expressão de sua ira. E o N. Gruden ele vai dizer que a ira de Deus consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. Então a justiça de Deus está muito relacionada com aquele atributo que a gente acabou de falar, de que Deus é santo. Deus, em sua santidade, Deus não suporta o pecado, Deus não suporta a impiedade e a transgressão. E a ira de Deus é manifesta através da sua justiça, porque nós temos um Deus justo. Lá em Romanos 1,18, Paulo vai falar: portanto, a ira de Deus ela é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Deus ele é justo e, em sua justiça, para punir aqueles que pecaram, Deus, em amor, deu a pena para Jesus Cristo. Porque a gente sabe que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Por que a gente declara isso constantemente, que Cristo morreu no nosso lugar? Porque Deus ele é tão justo que ele não poderia deixar o pecado impune. Deus não poderia deixar o pecado passar despercebido. Então é aquilo que eu sempre falo. Todos os pecados do mundo, cada pecado que a gente cometeu, cada pecado que a humanidade cometeu, não deixará de ser pago. Sempre será pago. Mas há somente duas formas desses pecados serem pagos: ou na morte de Cristo, ou eternamente no inferno. Então Deus, ele expressa sua ira contra toda injustiça, porque ele é um Deus justo. E uma vez em que ele é justo, ele precisava satisfazer a ira dos nossos pecados. E foi então que, em amor, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, ele esmagou o seu próprio filho e sacrificou o seu próprio filho para que a gente fosse salvo. Então a justiça de Deus consiste no fato de que a gente foi salvo porque Cristo foi punido no nosso lugar. E uma vez que é um atributo comunicável de Deus, e Deus é justo, nós também devemos buscar a justiça, nós devemos também ser justos, nós devemos ser pessoas que agem com justiça, porque nosso Deus também é dessa maneira. Tudo certo até aqui, gente? Agora, último slide da aula praticamente. Alguém tem alguma dúvida? Hoje a aula eu falei que é tranquila, é rapidinha, é super de boa. Tudo certo, né? Então vamos lá. Se até agora na aula você não prestou muita atenção, se até agora você não entendeu muito bem o que está acontecendo, grave esse slide. Talvez esse seja o slide mais importante da aula. Se você chegou na aula agora, grave esse slide. Esse slide ele é o resumo de tudo aquilo que eu queria falar nessa manhã. Todos os atributos de Deus, seja comunicáveis, seja incomunicáveis, o mais importante é que todos eles estão nesse slide. Agora a gente vai falar de dois conceitos extremamente importantes, que são conceitos que nós devemos levar para a nossa vida. No dia a dia a gente tem que lembrar da imanência e da transcendência de Deus. Quando a gente for orar, a gente tem que lembrar da imanência e transcendência de Deus. Quando a gente for louvar, a gente tem que lembrar da imanência e da transcendência de Deus. Isso é o mais importante dessa aula. E essa passagem ela mostra claramente esse conceito. Mateus 6,9, Jesus ensinando a orar, ele diz assim: quando vocês forem orar, digam: Pai nosso que estás nos céus. Então, o que significa falar que Deus é imanente? Significa falar que Deus está presente e ativo dentro de sua criação e dentro da raça humana. Ou seja, sua influência está em toda parte e é comunicada a nós. Então, os atributos comunicáveis, o amor, a justiça, a santidade, a verdade, nada mais é do que fruto de um Deus que é imanente. Um Deus que ele se relaciona com o ser humano, um Deus que ele se relaciona com nós, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que ouve as nossas súplicas, um Deus que ao mesmo tempo é tão grande, mas ao mesmo tempo é um Pai nosso, o Deus imanente,
é o Pai Nosso. É um Pai que está próximo, é um Pai que está ao nosso lado, é um Pai que está sempre presente na nossa vida, é um Pai que mora em nós através do Espírito Santo. E isso é o conceito de um Deus imanente, um Deus que está próximo de nós, um Deus que comunica alguns de seus atributos com o ser humano. E um Deus transcendente porque Deus é infinitamente maior que qualquer outro objeto na criação e sempre haverá um abismo enorme entre a infinitude de Deus e a finitude humana, que são os atributos incomunicáveis. Então, Deus transcendente é aquele que está nos céus. Nessa frase de Jesus Cristo, lá em Mateus 6,9, quando ele fala Pai Nosso que estás nos céus, ele traz esses dois conceitos fundamentais de quem Deus é. Deus é um Deus imanente, um Deus Pai Nosso que está ao nosso lado. Mas Deus também é um Deus transcendente, um Deus que está nos céus, um Deus que está acima de qualquer coisa no universo, um Deus que é grandemente exaltado, um Deus que é incomparável com a humanidade, um Deus tão grande que tem atributos de eternidade, de onipotência, de onipresença, de onisciência, um Deus tão transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus tão imanente a ponto de, apesar de ser o dono de todo o universo, estar acima de todas as coisas, é um Deus que se preocupa com as nossas falhas, um Deus que se preocupa com os nossos sonhos, um Deus que se preocupa com os nossos desejos, um Deus que se preocupa com as nossas aflições. Então Deus é um Deus transcendente, porque está nos céus e acima de todos os céus. E também é um Deus imanente, porque ele é um Pai Nosso. Então, esse é o slide mais importante da aula, porque a gente sabe que tudo aquilo que Deus comunica conosco, todos os atributos comunicáveis, é porque Deus é imanente, porque ele está conosco. E aqueles atributos incomunicáveis, que são para mostrar o quão Deus é grande, o quão Deus é soberano, o quão Deus está acima de toda compreensão, é porque nós temos um Deus transcendente, que é um Deus que está nos céus. Então, isso aqui é o mais importante que a gente tem que sair dessa aula sabendo. Lembrando de glorificar sempre a Deus por sua transcendência. Afinal, a gente só confia em Deus, a gente só confia que Deus tem o controle de nossas vidas, a gente só confia que a gente pode orar ao nosso Deus, porque a gente sabe que ele é um Deus transcendente. E Deus só ouve as nossas orações, porque a gente sabe que ele é um Deus imanente e está conosco. Isso aqui é o mais importante que eu queria deixar bem frisado na nossa cabeça dessa aula. Para finalizar com esse slide, semana passada eu citei o livro Confissões, de Agostinho de Hipona, e aqui é mais uma passagem do seu livro, em que ele vai falar sobre... Agostinho fala exatamente sobre esse conceito, de imanência e transcendência. Para quem quiser ler Confissões, é um baita de um livro, que tem muita pegada de teologia. Na verdade, é um livro em que Agostinho faz orações, Agostinho falando com Deus. E ele vai dizer assim: será que os céus e a terra contêm a ti, já que tu os enches? Ou tu os enches e ainda os transbordas, já que esses não podem contê-lo? E para onde vai o restante de ti quando os céus e a terra já estão cheios? Ou não precisas tu de algo que lhe contenha, pois criaste todas as coisas, visto que aquilo que tu enches o faz contendo? Pois os vasos que tu enches não mantêm a ti, porque embora quebrados, tu não te derramas. E quando te derramas em nós, tu não se esvai, antes nos avivas. Tu não te dissipas, antes une-te a nós. Mas tu que enches todas as coisas, enches a tudo com tudo que é em ti? A mesma parte de uma só vez? Ou para cada parte, quanto maior, mais, quanto menor, menos? Será então uma parte de ti maior e outra menor? Ou serás tu inteiro em toda parte, enquanto nada pode conter-te inteiramente? Aqui Agostinho ele traz esse conceito de um Deus que é imanente, um Deus que se derrama sobre nós, um Deus que escolheu a gente como um vaso para se derramar nas nossas vidas, para habitar no templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, um Deus imanente que habita em nós, mas um Deus transcendente que a terra não suporta a sua presença, que os céus e a terra eles são enchidos pela presença de Deus, tamanho é a transcendência desse Deus. Que Agostinho ele traz esses dois conceitos, que é o mais importante dessa aula, que é sobre um Deus imanente e sobre um Deus transcendente. Tudo certo até aqui, gente? Finalizamos a aula. Dani, se quiser parar a gravação, é só apertar aí parar a gravação que já para, beleza?